Uma boa noite a todos vocês dos polos, a você aluna, a você aluno. O meu nome é professor José Geraldo e nós vamos hoje fazer a nossa revisão geral das aulas que a gente já teve e vamos tentar concatenar socialização, ética e cidadania e formar uma ideia geral e ver se a gente encerra com uma ótima prova. E para nos ajudar, estamos aqui com a nossa professora assistente, né? Boa noite, meu nome é Cláudia, né? Mais uma vez aí com vocês. Espero que hoje vocês tirem as dúvidas e que façam aí ótima prova. Ok. Pois bem, ficou formada essa ideia para nós de que o processo de convivência humana ele acaba coincidindo com a elaboração de regras e a gente acaba elaborando normas e isso acaba chegando à elaboração de um conjunto de normas que a gente refletindo por meio de princípios éticos tomamos as nossas decisões com relação a essas normas elaboradas socialmente e encerra-se no processo da vivência da cidadania, né? Então, isso aí foi a ideia geral que a gente veio formulando até agora. E não se pode dizer que existe vivência ética sem a vivência cidadã. Essa é a ideia geral das nossas aulas. Por bem, por que é que por que é que se colocou essa disciplina no curso de vocês, nesse curso de técnico em finanças? O próprio nome já diz, né? Você vai ser um técnico na área financeira. E não existe coisa mais complicada do que dinheiro. O dinheiro ele é muito complicado, o gerenciamento financeiro, né? E na primeira semana de finanças, um dos temas foi muito interessante porque o gerenciamento das finanças no nível pessoal e no nível familiar, né? Então, por aí a gente já vê que, pelo aspecto do curso de vocês, envolve muito a questão ética. Mas mais do que a ética, vai envolver uma postura cidadã. Então, o objetivo dessa disciplina é justamente esse, que você tenha condições de ter autonomia para refletir, tomar decisões e que essas decisões causem o mínimo impacto negativo possível e o máximo de coisas boas possíveis, né, professora? Isso mesmo. Pois bem, vamos em frente. O que é mesmo socialização? Essa palavra, vamos tentar firmar ela, porque ela vai servir não somente agora, para você agora, mas para você que pretende fazer um concurso, guarde essa palavra para quem faz Enem, porque essa palavra, ela sendo utilizada na elaboração de um texto e você compreendendo o que ela quer dizer, ela pode lhe render bons pontos no sistema avaliativo que você vier fazer num concurso. É interessante saber. Mas o que é esse processo de socialização? Socialização é aquele processo, um processo relativamente complexo, por quê? Porque ele se dá do momento da gestação da gente até o final da vida da gente, enquanto a gente vive, está em processo de socialização. É aquele processo que você vai adquirindo a cultura do seu povo, você vai adquirindo os hábitos da sua comunidade, você vai adquirindo os princípios da sua religião, você vai adquirindo o jeito de ser do seu pai, da sua mãe, e isso aí vai formando o seu jeito de ser, que é o chamado processo de socialização. Socialização é isso, é a aquisição dos hábitos, costumes, da cultura, de tudo aquilo que envolve a comunidade, aliás, a família, a comunidade, o estado e o país onde você vive. E hoje o processo de socialização ele é até mais amplo, com a ajuda da internet.
a gente, amplia esse processo de socialização com vários povos que a gente às vezes nem teve contato e nem vai ter contato. São pessoas que estão em Portugal, Estados Unidos, pela Europa e América do Norte em si, e também na Ásia, né, e com os quais a gente convive por meio da internet. Talvez a gente nunca venha a ver essas pessoas, mas a gente troca informações, adquire saberes e os hábitos deles acabam sendo incorporados no nosso processo de socialização. Há pessoas que no final de semana vai comer sushi, outros vão comer comida portuguesa por aí. Quer dizer, tudo isso aí nos chega por meio de outras culturas e que vai sendo incorporado ao nosso processo de socialização, né? Aliás, não somente comida japonesa, comida portuguesa, mas tem vários outros pratos aí que são servidos que foram incorporados ao nosso processo de socialização. E isso aí é justamente o que nos leva a nos tornarmos até mais humanos. E se brincar, gente, se o processo de socialização não for bem realizado, a gente corre o risco até de desumanizar-se, né, professora? Não, é verdade. É igual nós comentamos na primeira aula, né? Você nasce, você já é inserido, né, na sua família, né? E depois você vai interagir, vai para a escola, e aí você vai começar a se socializar, né? Então é dessa forma aí que a gente começa a se integrar, porque o homem é um ser social, né, professor? Isso mesmo. Então, Aristóteles, um dos grandes filósofos aí da filosofia clássica, ele entendia que o ser humano ele é um ser político. A palavra político aqui, a que a gente estudou na última aula, a palavra política não está ligado à politicagem, somente à política partidária. A política, né, para Aristóteles, é a convivência. No momento em que você, na sua sala de aula, pede emprestado uma caneta, você dialoga com o seu professor, você está exercendo o lado político, que é o lado da convivência. É o lado da pessoa humana que ela não consegue ficar sem isso. Estar em relação com as outras pessoas. Nós não estamos isentos disso. E esse ato de estabelecer interações é um ato social e ele é também um ato político. A palavra política para Aristóteles está ligada à sociabilidade, que é a gente depender dos outros para conviver, né? Antes de você vir para a sua aula, se você teve a oportunidade de jantar ou tomou um lanche vai até mais tarde, então a maioria das pessoas dependeram de alguém para fazer aquela alimentação, para preparar aquele lanche. Então, Aristóteles, quando fala que o ser humano é social, é um ser político também nesse sentido, de que nós dependemos de viver em grupos sociais, nós gostamos disso. Quando um aluno aí na sala está dando muito problema, o professor pede para sair da convivência com o grupo, porque no momento em que se retira a pessoa do convívio social, ela fica fora do seu contexto original, da sua natureza. Ela fica sem convivência, ela não consegue estar bem. Então, tirou do grupo, a gente fica fora daquilo que nós naturalmente fomos chamados, que nós somos em si mesmo. Então, gostamos de viver em grupo, gostamos de estabelecer relações com as pessoas, e Aristóteles chama isso de sermos um animal político. O ser humano é um animal político nesse sentido. Gosta de viver em grupos, gosta de socializar, gosta de discutir as temáticas que incomodam. Então, aí a gente... tudo isso aí faz parte do processo de socialização pelo fato de que nós gostamos de viver em grupo, né, professora? Justamente. Pois bem, viver em grupo, socializar, ser um animal político, precisa ser refletido a partir de dois conceitos que se faz tanto na sociologia como no contexto da elaboração das normas éticas, no contexto de socialização, que é o conceito de natureza e cultura. Veja bem,
Se eu perguntar para vocês, ou se o professor aí perguntar para vocês, o que é que vocês gostam mais? Das coisas naturais ou das coisas artificiais? Ora, tem muita gente que fala, não, eu gosto das coisas naturais. Ora, nós, seres humanos, nós somos humanos justamente porque o nosso processo de construção cultural é um afastamento da natureza. Por mais que você goste de viver de forma natural, você não vai à igreja pelado, não vai nu. Você não vai para a sala de aula nu, em estado natural. Você pega, se veste com a roupa melhor que você tem. Nesse sentido, tem alguns sociólogos que dizem que a cultura é tão importante para o processo de humanização e de socialização, que a roupa é uma extensão da nossa pele. A caneta que você está usando aí é uma extensão da sua mão para fazer as coisas. Então, quando se fala de cultura, de natureza e cultura, é esse processo de afastamento da natureza, e nós vamos tornando a nossa vida sempre mais artificial. Ao invés de morar a céu aberto, a gente começou numa caverna, né? Fica mais agradável, é mais protegido. Da caverna a gente já construiu uma chocinha, então ao longo do desenvolvimento humano vai isso, até chegar às modernas casas e apartamentos que nós temos hoje. Esse afastamento da natureza, de certa forma, nos dá uma impressão de segurança e uma impressão de desenvolvimento, de progresso, né? Então, quando se fala de cultura e natureza, estamos falando disso. E nisso aí está também o nosso processo de elaboração das normas que vai nos afastando do nosso estado natural. Então, se você resolver sair nu aí pela cidade, vai infringir uma norma jurídica que é o atentado ao pudor. Então, você vai estar infringindo, se você ficar muito natural, vai acabar infringindo normas jurídicas. E além das pessoas te evitarem, né? Porque no estado natural, a gente, devido ao processo de construção cultural, a gente acabou ficando cada vez mais artificial. Então, nós somos marcado por esse processo. E esse artificial aqui inclui a criação de normas de convivência. Ninguém pode sair por aí dando tapa em todo mundo, não, ou então dirigindo de qualquer jeito, porque a gente artificializou o nosso modo de conviver. Então, tanto no trânsito, como na família, como no grupo, como no clube, como em todos esses ambientes vão existir algumas normas que são normas elaboradas a partir da cultura. E isso artificializou a nossa vida. Pois bem, como é que se dá isso aí, esse afastamento da cultura e esse processo de socialização? Olha, nós temos, não somente atualmente, mas desde que a gente inventou os meios de comunicação como, por exemplo, a imprensa, o rádio, o telefone, televisão, todos esses meios aí, a gente acabou sendo moldado na nossa socialização muito pelos meios de comunicação. Então, muitas atitudes que nós tomamos na nossa vida, às vezes é influenciado por meios de comunicação, por aquilo que um amigo falou, por aquilo que a família exige da gente. Todo esse processo aí acaba nos levando a elaborar um jeito de viver que já não está mais associado à natureza, mas sim ao processo cultural. E esse processo cultural, ele se dá primeiramente na família, depois nós vamos ter um grupo de amigos, né? Os nossos vizinhos, que vão nos ajudar a nos tornarmos mais pessoas mais humanizadas e, principalmente, pessoas que convivem socialmente a partir de regras mínimas de convivência, no sentido de evitar os confrontos do dia a dia. Veja bem, vizinho que não respeita vizinho é complicado. O trem tem algumas normas básicas que não precisa nem ser escrito, não. Elas são estabelecidas à viva voz
Então, isso aí faz parte do processo de socialização e nos ajuda a ter um bom convívio. Onde não há as normas mínimas de convivência, é muito ruim. Uma empresa que não tem um código de como se portar, a gente não tem assim, não se sente bem, não tem prazer em conviver, porque não tem normas, cada um toma suas decisões e cada um faz do jeito que quer. Não é bom estarmos em lugar onde o processo de socialização não avançou, onde as coisas ficaram paradas. É nesse sentido que o processo de escolarização nos ajuda muito. Por quê? A família nos dá uma boa contribuição de socialização, mas depois a gente passa para a escola, às vezes entre a escola e a família vem o processo de socialização que a igreja nos fornece. Tudo isso aí vai nos ajudando, a igreja ou um grupo, uma filosofia de vida, seja qualquer um deles. Tudo isso aí desses grupos vão nos ajudar nesse processo de socialização. Então, é aí nesse processo de socialização que nós vamos ter que estabelecer uma reflexão acerca disso aí, porque a ética vai nos ajudar a discutir essas regras que vão sendo estabelecidas socialmente. Então, não há como a gente viver socialmente sem estabelecer regras e sem refletir essas regras, porque a ética não envelhece. Mas as regras, a moral envelhece, ela perde o sentido. Não tem sentido hoje falarmos de estabelecimento, por exemplo, a cultura hippie, por exemplo. Hoje poucas pessoas seguem a cultura hippie, né? Então por quê? Porque ela perdeu a sua força, então não faz mais sentido a gente botar flor no cabelo, botar uma tira de pano prendendo os cabelos, ou então isso aí, naquele modelo de antigamente, não dá mais com roupas coloridas. Hoje em dia isso tá superado. Por quê? Porque nós, no nosso processo de reflexão, essas regras envelheceram, essas regras perderam. E tem várias outras regras que vocês conhecem que não tem mais sentido elas socialmente, estarem estabelecidas socialmente, né? Pois bem, seguindo em frente, o processo de discussão da ética, ele é estabelecido a partir da filosofia. A ética ou filosofia moral é uma área da filosofia que nos ajuda a refletir o processo de elaboração das normas éticas, né, professora? Das normas morais também. É verdade, essa questão da ética, da moral faz parte do nosso dia a dia, por isso que é importante a gente sempre estar fazendo uma reflexão sobre isso. Afinal de contas, nós estamos inseridos na sociedade e aí essas questões, elas sempre têm que fazer parte das nossas reflexões. O filósofo Platão, ele refletiu que nós não podemos ficar somente numa realidade de caverna, né? O mundo de quem vive preso em uma caverna é um mundo muito reduzido. E quando a gente está no fundo de um poço, olhando para cima, o céu parece muito pequeno, parece muito reduzido. Por quê? Porque a gente fica preso a certos ambientes que nos impedem de ver a realidade como ela é em si mesma. Essas cavernas que nós temos hoje, por exemplo, quem fica preso somente à televisão aberta, vai ter a impressão de que só acontece violência no mundo. Não vai ver o trabalho que as pessoas fazem socialmente, que são trabalhos bonitos, né? Os trabalhos de ajuda às pessoas mais pobres, o trabalho de ajuda a menores abandonados, o trabalho que se faz em hospitais, o trabalho que se faz de coisas boas que se produz em termos sociais e que às vezes a televisão aberta não mostra, né? Ela carece disso aí. Então quem fica preso à televisão aberta só vê aquilo ali, acha que o mundo é só aquilo ali. E é nesse sentido que Platão diz, é preciso que a gente saia dessa caverna, que é o nosso cotidiano, por meio de quê? Por meio da leitura, por meio da observação de outros pontos de vista. Por quê? Porque senão a gente vai achar que o mundo é só isso. E depois que a gente começa a fazer outros tipos de leitura, se você fica somente na internet, em algumas áreas da internet, se transforma numa caverna perigosa, porque você vai achar
achar que internet é só para coisas miúdas, e não é. A internet tem coisas maiores, é preciso ampliar. Nem só a televisão, nem só a internet, mesclar isso com outras informações por meio de livros de outras leituras, né, professora? É verdade, é super importante a gente estar atento para as coisas que acontecem, não ter só aquela visão pequena, a gente ser uma pessoa observadora, a gente observar todo mundo ao nosso redor, para a gente poder crescer, né, professor? Porque acontece, professor, pode acontecer da gente ver somente as sombras e não enxergar a realidade. Então é preciso, isso aí depende de quê? De leitura, de ampliar o nosso horizonte, de busca de informações e transformar essas informações em conhecimento. É aí que a gente sai da caverna. Esse curso de ética profissional é uma forma que temos de sair das cavernas criadas pelo senso comum da sociedade, né? Não fique somente no senso comum, leia, aprofunde, porque isso vai ajudar a tomarmos decisões com base mais racional. Aquelas decisões tomadas muito no emocional não nos ajudam, pois, tá bem? Então, a ética, para ter validade, ela tem alguns requisitos. Um desses requisitos nos foi fornecido por Sócrates. Sócrates, ele na sua filosofia, ele tomou um conceito emprestado de uma religião da época dele, chamada orfismo, o conceito de alma. Ele falou que a essência da pessoa é a alma. Então, se ela tem uma essência, a sua alma, então ela precisa educar a sua alma. Ela precisa educar a sua alma, no conceito socrático, tem a ver com a consciência. Então, nós precisamos ter consciência das coisas. Nós só podemos obedecer normas, nós só podemos obedecer uma moral no momento em que nós temos esse fator aqui, a consciência. Se não tivermos consciência, nós não temos obrigação de respeitar nenhuma norma que a gente não conheça. Nós precisamos tomar consciência delas. Na empresa que você for trabalhar, seja um banco, seja uma fábrica, você precisa tomar consciência do código de ética dessa empresa, como se portar lá, porque a partir do momento que você tem consciência, a empresa ela vai cobrar, ela vai fazer cobranças a respeito dessas normas para você. No momento que é feita a cobrança, se você não respeitar, é demissão na certa, né? Então, o primeiro critério para a ética é a consciência. Sem consciência, não tem jeito. Uma pessoa que tem problemas mentais, ela não se pode cobrar posicionamento ético de pessoas que têm problemas mentais, pessoas que não estão em sã consciência. Quanto às normas jurídicas, as normas que são leis, as leis jurídicas, você não pode alegar que não conhece. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, mas eu não sabia que tem esse tipo de lei. Ora, no momento em que uma lei é sancionada, nós temos, subentende-se que o cidadão leu, tomou consciência daquela lei e vai cumpri-la. No caso das normas éticas, é diferente, porque as normas éticas, as normas morais, nem sempre estão no papel. Não estando no papel, não nos impede de tomar consciência delas, né, professora? É isso mesmo, essa questão de consciência é bem interessante. Às vezes, a gente dando exemplo com relação à criança, né? A gente tem aquela cobrança com relação à criança, só que a criança, ela está aprendendo, ela não tem consciência, e a gente faz aquela cobrança, né? Isso mesmo. Esse cuidado que a gente tem que ter. A pessoa, quando ela não tem consciência, ela é inocente. Né? Ela não está sabendo se ela está errando ou não. A partir do momento que ela ganha consciência, é que ela vai tomar o caminho, se aquilo é correto ou não. Então, é preciso isso aí. Mas não basta você saber, ter consciência é saber. Não basta você saber o conjunto de normas da empresa que você vai trabalhar, o conjunto de normas da sociedade onde você está vivendo. Não basta saber. A gente precisa querer
E a palavra querer aqui, ela está representada na palavra vontade. Você precisa querer fazer o bem. Você precisa querer cumprir aquela norma. Porque se você tem consciência, mas não quer cumprir, não tem jeito, porque a gente não tem como obrigar as pessoas a agirem de forma ética. Nós não temos como obrigar os políticos a serem honestos, não. O único meio que nós temos para fazer isso aí é por meio da lei do voto, né? Nós temos o voto como um único instrumento para obrigar o político a ser honesto. E como é que se faz isso? Não votando no desonesto. Então, em termos de posicionamento político, é por aí. E em termos de posicionamento diante da moral, do código de ética, do código moral de uma empresa, você tem consciência daquelas leis? Tem. Então é preciso você querer e estando em liberdade para fazer isso. Porque não se pode cobrar a vivência das normas éticas se não se oferece, se não se dá liberdade para a pessoa fazer isso. Sem liberdade não existe moral, não existe ética, a gente acaba caindo numa situação de antiética, de estar em uma atitude antiética. Então, a ética, na verdade, ela não obriga ninguém a fazer nada, nenhum bem. Ela só direciona para o bem. Quem faz o bem é a gente, na nossa decisão cotidiana. Eu, todo dia de manhã, quando eu vou levar meus filhos para a escola, antes de entrar no carro, antes de tomar o volante do carro para me dirigir à escola dos meus filhos, eu tomo uma decisão consciente. Não vou buzinar para quem fizer alguma travessura no trânsito. Se alguém fechar o sinaleiro, eu vou evitar buzinar. Eu vou me policiar para não extrapolar aquilo que eu tenho como princípio. Porque se diante de uma pessoa que está com pressa, que precisa chegar primeiro, ela nos fecha, toma uma decisão perigosa, o melhor que a gente pode fazer é segurar a raiva, não tomar essa... Por quê? Porque é dessa forma que a gente vai contribuir para que o trânsito melhore, para que na família as coisas melhorem. Não tomar, não fazer uso de certas palavras naquele momento de raiva, por quê? Porque aí a gente acaba tomando uma decisão que não melhora a situação, faz ao contrário. É uma liberdade que piora as coisas. É você fazer uso de uma vontade que vai piorar as coisas. Então, não ajuda. Então, para cumprir a norma ética, a gente precisa querer fazer essa norma ética valer. Tá bom? Pois bem, nesse momento, nessa questão da liberdade, a gente precisa tomar consciência quem é o sujeito ético, quem é que torna a ética possível de ser realizada. Somos nós. É a pessoa na sua consciência e na sua liberdade é que vai tornar a ética possível. Então essa é a nossa condição de sujeito ético. Nós só podemos nos tornarmos sujeito ético no momento em que a gente decide por a gente mesmo realizar a norma ética. Se nós não decidirmos dentro da vontade, dentro da liberdade e dentro do nível de consciência, nós não vamos contribuir para que as normas éticas, para que o mundo melhore, para que a sociedade melhore, para que a nossa família melhore, para que o seu relacionamento com amigos, com esposa, com esposo melhore, no momento que você não decide se tornar sujeito ético, cumprir aquilo que eticamente a gente coloca como parâmetro para viver. Pois bem, então, de um lado está a moral, que são as regras, e do outro está a ética, que é a nossa reflexão para cumprir ou não aquelas normas. Essa decisão é sua e não podemos levar na lei do olho por olho, do dente por dente, porque senão as coisas ficam muito complicadas. O uso da força bruta não tem nos ajudado a melhorar as coisas, nem na empresa, nem na família, nem no grupo de convivência, nem no momento de lazer. A força bruta não nos ajuda. Então,
ética e moral vai nos ajudar a romper cada vez mais com a força bruta. Nada de tomar decisões violentas. Olho por olho, dente por dente, não vai nos ajudar. Por quê? Porque nós já temos consciência, nós já sabemos do conjunto de normas que nos ajuda a viver socialmente, só nos basta a decisão para vivê-las, para realizar isso, né, professora? Imagina a gente ver isso numa sociedade assim novamente, né, professor? Que horror, né? Tomar lá da cá. Não é uma sociedade que nós gostaríamos, o mundo né? piora, né? Pois bem, outros filósofos que refletiram sobre isso foi Immanuel Kant, os filósofos utilitaristas, que legaram princípios para a gente cumprir melhor a norma ética. E, por fim, essas normas éticas vão tentar ser estabelecidas de um polo a outro do mundo. Então, a dignidade humana, ela vale tanto aqui o respeito à pessoa humana, a liberdade, o direito à vida, o direito a uma religião, o direito de ir e vir. Isso aí a gente tenta estabelecer isso a partir de uma ética dos direitos humanos que vale em qualquer parte do mundo. Creio que vocês, em algum momento da vida de vocês irão para outros países e vocês vão querer ser respeitados. Então, é nesse sentido, a ética dos direitos humanos, ela é o respeito ao indivíduo humano em qualquer lugar onde ele estiver, em qualquer circunstância que estiver, a pessoa humana, ela vale pela sua dignidade. E essas reflexões a gente tem a partir desses filósofos aí e outros mais, né? Pois bem, cumpriu a ética? Cumpriu. Então, quer dizer, estamos chegando a um outro nível de vivência, que é a vivência cidadã, a cidadania. Pois bem, o que é mesmo cidadania? O conceito mais básico para a gente fazer a compreensão de cidadania é quando a gente tem consciência dos deveres que tem socialmente e no momento em que a gente busca estabelecer a realização daqueles direitos que socialmente nós temos. Nós temos muitos direitos e muitos deveres que nos ajudariam a viver melhor essa questão da cidadania. Então, a palavra cidadania vai estar ligada à questão dos direitos e deveres, mas não existe direitos e deveres sem a questão da participação. Então, se não há participação, não há como falarmos de cidadania. Enquanto a gente ficar preso em casa, enquanto a gente ficar no nosso cantinho, sem exigir aquilo que nos é de direito, não tem como a gente avançar na vivência da ética a partir da questão da cidadania. Veja bem, a Constituição de 1988, ela é marcada os direitos civis, que vai incidir diretamente na questão da cidadania. Não é possível falarmos de cidadania com problemas sociais graves, como são problemas que nós temos na área de educação, de saúde, de segurança, né? Não é possível a gente estabelecer um diálogo acerca da cidadania se não resolvermos esses problemas em um momento ou outro. Nós temos que... Por quê? Porque a cidadania, por meio da participação, ela acaba sendo um ato político, no sentido de exigir aquilo que nos é de direito. Os nossos direitos são muitos, mas a gente vive mais em função dos deveres, né? Pois bem, no livro que foi indicado para aprofundarmos essa discussão acerca da ética, da socialização ética e cidadania, tem um texto, o analfabeto político. Qual é o problema desse analfabeto político? O problema, gente, é que se a gente evitar de tomar decisões políticas, alguém vai tomar essas decisões por nós. O analfabeto político, ele acaba esquecendo que o arroz, o feijão, o aluguel, a saúde, a educação é algo que sai de decisões políticas. Os bancos têm dinheiro? Tem. O sistema financeiro tem dinheiro? Tem. O mercado tem dinheiro? Tem. Mas quem faz as coisas são feitas por decisões políticas. Se nós não pressionarmos por
a partir da decisão política, a gente fugir do aspecto político que envolve essas questões sociais, nós não vamos avançar no sentido de melhorar, seja a saúde, seja a educação, seja a segurança. Nós não vamos ter como tornar isso melhor. Então, nós precisamos tomar consciência da nossa condição de agentes políticos, de sujeitos políticos. Então, a cidadania é participação e ela é um ato político. Político não no sentido somente político partidário, mas no sentido de agir buscando o melhor para a nossa comunidade, o melhor para a nossa cidade, e nisso aí, esse melhor para a cidade, envolve aquilo que a gente falou na aula passada, que vocês tanto reclamaram, a questão da participação nas conferências em que vai se decidir o que se vai trazer para a cidade, o que se vai fazer na cidade. Então, se não participarmos, outros vão participar, uma minoria, e eles decidem o que vão fazer por nós, né, professora? É verdade, isso aí é super importante, a gente tem que participar, né, do que está ocorrendo, a gente tem que ter compromisso no voto, ver o que o candidato está oferecendo, para aí sim a gente ter a nossa consciência e votar corretamente. Então, a Constituição do nosso país, ela se preza por privilegiar os direitos civis. Então, como é que isso acontece? Isso acontece por meio dos direitos da criança e do adolescente, os direitos da mulher. Nessa questão do direito da mulher, gente, cria-se muita celeuma, fala-se muito o adolescente e a mulher, mas temos também o direito do idoso. Quem agride uma pessoa idosa ou maltrata uma pessoa idosa, corre risco de ser preso, porque tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Juventude, tem o Estatuto da Igualdade Racial. Então, a nossa Constituição nos garantiu tudo isso aí. Nós precisamos fazer valer isso. Dentro da questão da igualdade racial, foi aprovada agora uma lei que qualquer concurso que houver, 20% das vagas são destinadas às pessoas negras, aqueles que socialmente foram excluídos. Então, 20% das vagas em concurso, isso já está, só falta ser sancionado, mas já está valendo para os próximos concursos. Então, já tem uma legislação que vai obrigar 20%, tem um número de vagas para deficientes e um número de vagas, 20% para os afrodescendentes, que somos nós no Brasil, a maioria, né? Nós somos afrodescendentes, somos a maioria negra, mas infelizmente a maioria não se vê não se vê incluída no conjunto de direitos e deveres para tornar o nosso país melhor. Então, o nosso país, querendo ou não, a gente vai colocando em discussão coisas que nós normalmente não colocamos. Essa questão da mulher negra, a questão do negro, a questão do indígena. Então, essas discussões vão cada vez mais ganhar espaço. Por quê? Porque elas estão aí, já são decisões tomadas, então não adianta gostar ou não gostar, porque é algo que tem a ver com a participação. Então, se você é negro, se considera negro, então, por favor, faça uso dos seus direitos. É um direito que a gente tem. Se eu for fazer um concurso, eu vou alegar, devido à origem familiar, eu alegaria normalmente os 20% das vagas. Por quê? Porque é direito. Se é um direito de lei, faça valer esse direito, porque se não fizermos isso, não tem jeito. A gente acaba dando continuidade a situações de privilégio. Chega de injustiças no nosso país, né? Então, de certa forma, nós temos que nos conscientizar de que o fato de estar sentado num banco de escola é um privilégio imenso em termos de cidadania. São poucas pessoas que têm acesso. E muita gente que tem acesso não consegue permanecer. Então é preciso a gente tornar o ato de estudar, torná-lo de fato algo que vá melhorar a nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta que é para a gente pensar a partir do curso que está fazendo agora.
esse curso que você está fazendo. Onde é que você vai querer estar em 2020? Em que situação você vai querer estar em 2020? É longe, né? Parece longe, mas como você vai querer estar nessa data específica? Em que emprego você vai querer estar? Em que escola você vai querer estar? Em que casa você vai querer estar morando? Em que cidade você... Então, onde você vai querer estar em 2020? Se você imaginou, pense que isso começa agora. Essas decisões só vão ser realizadas se você decidir agora estudar. Se você decidir agora tomar esse espaço na escola como seu, o espaço na escola seu. Então, eu coloquei aqui para a nossa reflexão o fato de que uma das formas de se rebelar contra as injustiças sociais no nosso país, de se revoltar contra a pobreza que nós temos no nosso país, contra essas injustiças, a única forma ainda que nós temos como gerenciar é estudar. Gente, estudar enquanto ato ético, enquanto ato de socialização, enquanto ato de cidadania, estudar é basicamente você não ficar só no mundo das informações. Não fique só nas informações. Transforme essa informação em conhecimento. Transforme essa informação em um saber que vai lhe ajudar a melhorar a sua vida, que vai ajudar a melhorar a sua vivência cidadã e que te ajude a ter consciência de que a ética é algo que depende basicamente da tomada de decisão pessoal. O que ajuda a pessoa, a ética não tem a função de mudar o jeito de ser das pessoas. A ética só ajuda a tomar decisões, e decisões o mais acertadas possível. Isso não quer dizer que a gente não vai errar. Que seja um erro menor. E o que vai ajudar a pessoa a mudar de comportamento são as leis jurídicas. Essas leis, aí depende de juiz, depende de advogado, então essas aí, nesse momento, são importantes, mas é mais importante que estudar é um ato ético, é um ato cidadão, além de socializar com outros saberes, com outras pessoas, ajuda você a estar num lugar melhor, seja hoje ou em 2020. Para 2020, começa hoje. Esse curso vai te colocar, se você faz ele bem feito, vai te colocar numa situação privilegiada num futuro não muito distante, né, professora? Exatamente. Isso aí que é interessante, né, professor? A gente está buscando aí essa sabedoria, né? Estudar, gente, enquanto ato de se revoltar contra as injustiças, é isso. É tomar consciência de que esse estudo vai colocar você numa situação melhor. A sua aula, a aula que nós temos, não é importante para o tutor, não é importante para o professor, a professora que é assistente, não é importante somente para nós, não. É mais importante para quem precisa disso para tornar a sua vida melhor, né, professora? E tornar a vida melhor é complicado, né? É complicado. Há quanto tempo você está estudando, professora? Ah, muito tempo, mas estudar é bom, né? Eu comecei aos 7 anos e estou até hoje no banco da escola. A gente leciona, mas uma parte da semana a gente dedica ao mestrado. Por quê? Porque a gente quer um salário melhor, a gente quer um relacionamento melhor com a família, a gente quer um relacionamento melhor com a sociedade, e isso está no ato de estudar, né, professora? Algum comentário? Eu costumo falar o seguinte, nem se eu viver uma eternidade vai dar tempo de eu ler todos os livros que eu gostaria e ver todos os filmes, né, de tanta coisa interessante que tem no mundo aí para a gente estar aprendendo. Professora, e os atos de preguicite aguda, hoje em dia, gente, as provas são muito longas, são questões que são verdadeiros textos. Então, a primeira coisa para estudar é a gente se acostumar à leitura, né? Então, transformar isso em algo que seja uma prática. Estudar, realizar provas, isso aí tem que ficar uma prática na vida da gente. É uma forma de tornar a gente mais
treinado para isso e certamente se você for fazer algum concurso, pretende fazer algum concurso, é a hora de adquirir esses conhecimentos, é agora, né, professora? É, justamente, eu quero dar a dica para os alunos aí que vão fazer a prova daqui a pouco, leia com atenção, olhe as questões, com carinho, né, nada de pressa, para vocês vão ver que vai ser bem tranquilo, né, professor? Não é nada que esteja fora do dia a dia de vocês também, né, filosofia, ética, faz parte do nosso dia a dia, tá conosco, né, então vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Gente, a prova é uma forma de continuar os estudos. Prova não é o objetivo final do curso, não. A prova tem algumas coisas que você vai lendo, você vai aprendendo com a prova. Então, prova não é para acabar com o seu sonho. Não é o estágio final do curso, não. A prova é parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso é que tem uma prova primeiro, depois vem outra prova para quem não se deu bem, tem prova de recuperação, então é nesse sentido. O objetivo da gente, enquanto socialização, ética e cidadania, é que você tome consciência de que esse processo de mudança, esse processo que a gente quer para a sociedade, começa com os estudos e cabe a gente assumir isso. É você que assume os seus estudos. A gente pode contribuir com algumas informações, com aquilo que a gente adquiriu ao longo de anos e anos de estudo, de leituras, de transformação de alguns saberes em conhecimento. Então, isso é parte de todo um trabalho. Coube a gente fazer isso pela gente. Então, cabe a você tomar essa atitude de que o curso é seu, é você que faz, não é o seu colega, não é o seu professor. É nesse sentido que esse curso quer contribuir para que a sociedade seja melhor. E certamente, ética e cidadania vai tornar a nossa sociedade bem melhor do que ela tem sido. Que ela tem judiado, tem maltratado as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm acesso à educação. Então, um diploma faz muita diferença na nossa vida, no processo de construção de uma sociedade melhor, né, professora? Não, isso é muito importante mesmo. Acho que o conhecimento de forma geral, né, professor? Isso aí. A gente tem que estar querendo sempre adquirir mais conhecimento, né, ao longo da nossa vivência. Porque o ser humano, ele sempre está em busca, né? Eu acho que essa é a mágica do ser humano aí. A gente sempre quer mais. E esse querer mais sempre está associado ao conhecimento, querendo ou não. Agora, uma dica para a prova é o seguinte. O nosso inconsciente, ele grava mais do que a nossa memória consciente. Então, às vezes, a gente bate o olho numa questão, vê que está certa, mas aí bota a consciência para funcionar e entra em dúvida. Então, em algumas questões, não tenha dúvida. A intuição mandou marcar, se na dúvida, vá por aí. Faça uso do conhecimento adquirido que está de forma inconsciente, porque nem tudo a gente consegue guardar. Então, a prova, ela tem algumas coisas lá que vai depender desse jogo de memória, desse jogo de ter guardado alguns conceitos e isso tornar-se, não atrapalhar. Não vai se atrapalhar com os conceitos. Aquilo que o inconsciente mandar, faça. Por quê? Porque a revisão teve esse sentido de ajudar, de tornar, de lembrar o que foi falado. Então, não esquecer que, primeiro, memorizar a questão da socialização, ética, naquilo que foi colocado como uma área da filosofia, e a questão da cidadania enquanto participação política, mas mais do que isso, tomada de decisão em participar das decisões tomadas na sociedade. Não se esquecer de que a cidadania é um conceito antigo e que ele tem a ver com toda a nossa prática de vivência social. Se a gente quer um mundo melhor, que a gente tome consciência da prática cidadã. Porque pela prática da prática da cidadania que nós vamos sair do estágio de analfabetos políticos, né, professora? Eu quero aproveitar essa oportunidade, professor, para mandar um abraço para todos os polos. Foi um prazer estar com vocês aí nesse momento.
E aí vamos nos despedir, né, professor? Então eu quero agradecer a vocês essa oportunidade, foi algo que contribuiu financeiramente para mim, mas mais do que o financeiro é a oportunidade de aprender coisas novas e possibilitar que outras pessoas aprendam aquilo que eu também aprendi. Muito obrigado a vocês, uma boa prova.